começo só havia o vazio, transbordando de possibilidades infinitas, das quais você é uma. De onde viemos? Física quântica. É a física das possibilidades. Mecânica quântica permite. Mente suprema. Cérebros podem formar Milhões de redes neurais. Resposta emocional. Há redes neurais cerebrais. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê em seu ambiente e o que se lembra. Estamos operando toda a aventura. Aquilo que me fez observar o mundo à nossa volta. Como pode continuar vendo o mundo como real se o eu que está fazendo com que seja real é intangível? O seu repórter da verdade apresenta notícias emocionantes. Será que o divórcio acabou? Estariam o espírito e a ciência dando as mãos? A igreja e o laboratório estão dizendo a mesma coisa? Vendas da enevoada antiguidade, a busca pelo divino e a busca pelo conhecimento sobre o universo marchavam lado a lado. Na antiguidade existia um deus da astronomia, um deus da horticultura, um deus da irrigação. E os padres eram os escritores e os pesquisadores que investigavam esses campos do conhecimento. Grécia Antiga. Os filósofos respondiam perguntas do tipo: por que estamos aqui? Desenvolveram a teoria do átomo, movimentos celestiais e a ética humana. Europa medieval. A igreja alcançou uma posição de imenso poder. Escolhia reis, era dona de terras e fornecedora da verdade. A igreja se incumbiu do cargo de ser a única a saber tudo. O dogma era a lei. Mas a ciência evoluía e desafiava o dogma de que a Terra era o centro do universo. Copérnico, Bruno e Galileu sentiram o peso da mão da igreja. A tragédia. Sem conseguir mais omitir a ciência, a igreja e a ciência dividiram o esforço pelo conhecimento. Descartes inventou o dualismo. A igreja tinha o invisível, a ciência o visível. E assim nasceu o materialismo. Uma trégua penosa. Os cientistas não eram mais tolerados e reagiram em forma de vingança. O invisível é fantasia, ilusão. Nós somos pequenas máquinas que vivem em um universo máquina previsível e respeitamos leis rígidas e imutáveis. A igreja revidou. Os cientistas sem alma foram condenados ao inferno. Darwin contradisse. O Criador não é nada, não está em lugar nenhum. Nós somos seres em mutação, simples portadores de DNA e sua incansável procura por mais em um universo sem sentido. E enquanto isso, tanto a ciência quanto a religião batiam a cabeça na parede. Se tudo era um mecanismo e Deus era o criador de tudo, então o que a humanidade deveria fazer? A ciência cavou mais fundo em um universo morto e deu de frente com um mistério nunca revelado. Em pequenas esquinas do tempo e do espaço, os cientistas encontraram energia inexplicável e mistérios de quebrar a cabeça. Mistérios que sugerem que tudo está conectado, que o universo físico, em sua essência, não é físico. O tempo e o espaço são só elementos desse não materialismo. E hoje, cientistas renegados estão se encontrando com líderes religiosos, conversando e tentando realizar um encontro de espírito e ciência de uma vez por todas. Assim como o século XX abriu as portas para uma visão mecanicista, o século XXI irá demolir a parede que separa a igreja e o laboratório. Seu repórter da verdade se despede aqui. Então, o que nos ensinaram na escola não é como as coisas realmente são. E os nossos sentidos nos pregam peças. Vocês têm que se perguntar, afinal, o que é essa realidade em que nos encontramos? A física moderna diz que são ondas de informação. E eu acredito nisso? Haha, tomara que sim! E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica. O nada famoso experimento da fenda dupla.
Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada na parede de trás mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Mas o tataravô da maluquice da esquisitice quântica é o emaranhado.
Se o tempo reverso, a simetria, destrói a noção do tempo, o emaranhado destrói a nossa experiência de espaço. 2 objetos, 2 elétrons criados juntos, estão emaranhados. Mande um para o outro lado do universo. Agora, faça alguma coisa com um e o outro vai responder instantaneamente. Instantaneamente. Então, ou a informação está viajando infinitamente rápido, ou, na realidade, eles ainda estão conectados. Estão emaranhados. E, já que tudo estava emaranhado no momento do Big Bang, isso quer dizer que tudo ainda está se tocando. Espaço é só a forma que nos dá a ilusão de que somos objetos separados. Já descemos o bastante na toca do coelho?